A polícia esclarece um dos crimes mais sinistros dos últimos tempos. O caso em que partes de um corpo foram encontradas em pontos diferentes do centro de São Paulo. Os autores foram presos e a identidade deles surpreendeu a muita gente. Os culpados são 3 mulheres. As malas e o carrinho de supermercado que essas 3 mulheres carregam, à primeira vista, não levantaram suspeitas. As imagens foram registradas pelas câmeras de segurança de um prédio que fica no centro de São Paulo e ajudaram a polícia a desvendar um dos crimes mais misteriosos dos últimos tempos. O assassinato do motorista de ônibus Álvaro Pedroso, de 55 anos. Depois de morto, ele teve o corpo esquartejado e as partes descartadas como lixo nas ruas da cidade. 3 mulheres foram presas suspeitas de praticar o crime. Através de simplesmente algumas partes de corpo, né, de ser humano, conseguiu-se, né, se desvendar naturalmente tudo o que ocorreu naquele dia. Principalmente também a motivação e a qualificação dos seus autores. Depois das prisões, o Domingo Espetacular conseguiu falar com exclusividade com a esposa de Álvaro. Ela prefere não ser identificada. Fez um relato emocionado. 3 meses depois, a viúva ainda não se recuperou da morte do marido. Tô me sentindo sozinha, né? Porque bem ou mal ele me supria de tudo. Mas ainda bem que eu tenho meus netos, tenho meu filho que está do meu lado, a minha nora, que me apoiam, me ajudam. Os 2 estavam casados havia 30 anos. Tiveram 2 filhos, 4 netos. Mas há 7 anos, Álvaro mantinha uma relação extraconjugal. A amante que confessou ser a mentora do crime é esta mulher que aparece no vídeo. Marlene Gomes, 56 anos, prostituta. Ela trabalhava neste prédio no centro de São Paulo. Aqui, Marlene era chamada pelo apelido de Mole. O lugar é conhecido como Prédio do Sexo, um ponto de prostituição famoso aqui em São Paulo. Segundo a polícia, foi ali, no 9º andar do prédio, que 3 prostitutas embebedaram, mataram e depois esquartejaram o motorista de ônibus. Segundo a polícia, Marlene premeditou tudo. Ela costumava se encontrar com Álvaro num hotel. No dia do crime, convidou o amante para ir ao Prédio do Sexo e contou com a ajuda de 2 prostitutas que dividiam o apartamento com ela. Márcia de Oliveira, de 32 anos, conhecida como Sheila, e Francisca Correia da Silva, de 34 anos, com o apelido de Thaís. Elas compraram o carrinho para transportar antes. Elas combinaram de estarem no mesmo local. Elas combinaram de embebedá-lo. Então, este crime foi premeditado. Para a polícia, as 3 mulheres embriagaram Álvaro e partiram para a agressão. O motorista foi morto no banheiro do quarto com golpes na cabeça. Os investigadores ainda não encontraram a arma do crime. A primeira a agredir foi a Sheila, posteriormente a Francisca, o vulgo Thaís, e depois delas a Marlene foi, agrediu e passou a dessecar o corpo. O esquartejamento foi minucioso. As digitais e o órgão sexual foram retirados e jogados no lixo. Nunca foram encontrados. As outras partes do corpo foram colocadas em sacos de lixo e jogadas em 3 ruas diferentes do bairro de Higienópolis, no entorno do cemitério da Consolação. Um morador de rua também foi flagrado por uma câmera, circulando pela cidade com um carrinho de supermercado, onde estavam os sacos de lixo com as partes do corpo. Ele chegou a ser preso, mas foi liberado. A polícia concluiu que ele só pegou o carrinho na rua. Não participou do crime. Durante a perícia foi verificado fios de cabelos de coloração e características diferentes. Então nos deu a ideia que poderiam ser 3 pessoas
que ali agiram. A cabeça foi jogada na Praça da Sé, no centro da cidade. Nesta imagem, gravada por uma câmera de segurança, um morador de rua encontra o saco com a cabeça e alerta um guarda municipal. O primeiro desafio da polícia foi confirmar que os restos mortais encontrados na rua pertenciam à mesma pessoa. Feito isso, era preciso identificar a vítima. Com uma ressonância digital, os peritos fizeram a reconstrução da face. Mas quem seria esta pessoa? A dúvida da polícia só foi esclarecida depois que uma família que vive na zona sul da cidade procurou ajuda. A última vez que a esposa viu Álvaro foi na tarde de 22 de março. Era um sábado e ele saiu aqui da casa onde os dois viviam sem o carro, dizendo que voltaria no dia seguinte, o que não aconteceu. 3 dias depois, a mulher procurou a delegacia para dar queixa do desaparecimento do marido. Antes de ir à polícia, Dona Maria procurou a empresa de ônibus onde o marido trabalhava. Os colegas não tinham notícias de Álvaro, mas não demorou para ela descobrir o que tinha acontecido. Na quarta-feira nós fizemos panfleto, né? Pusemos o desaparecido, a foto dele, o endereço, o telefone. Quando foi na quarta-feira de manhã, tocou a campainha. Era o investigador. E falou para mim, olha, Dona Maria, eu quero que a senhora me acompanhe até a delegacia DHPP, lá na Estação da Luz. Aí eu já estourou a bomba, eu já falei, não tem jeito, alguma coisa ruim aconteceu. A foto do motorista batia com a da reconstrução digital do crânio da vítima de esquartejamento. E uma informação passada pela filha de Álvaro foi decisiva para que a polícia seguisse o rastro das 3 prostitutas. A filha nos contou, muito reservadamente, que o pai tinha uma amante. E esta amante seria uma prostituta de profissão. E nosso trabalho foi iniciado por aí. Os investigadores passaram a monitorar os vídeos das câmeras de segurança da noite do crime. E descobriram esta imagem onde aparecem as 3 mulheres. 2 levavam carrinhos de supermercado e a terceira, uma sacola. Neste ponto, a roda de um carrinho chega a quebrar. Elas descartam a mala e 2 carregam juntas o carrinho quebrado. Elas aparecem perto do cemitério da Consolação, onde as partes do corpo de Álvaro foram descartadas. E depois, entram num táxi. Os investigadores também rastrearam as ligações feitas por Álvaro e chegaram até Marlene na última sexta-feira. A partir dela, prenderam também Márcia e depois Francisca. As 3 prostitutas confessaram envolvimento no crime e são acusadas de homicídio qualificado, destruição e ocultação de cadáver. Segundo o advogado de defesa, Márcia e Francisca apenas ajudaram a esconder o corpo. E a Marlene disse que ela fez sozinha, a Márcia disse que saiu da sala, saiu do banheiro, que ficou horrorizada com o que estava acontecendo, e a Francisca ainda ficou lá. Ele ainda diz que Marlene não premeditou o crime. Segundo o depoimento dela, Álvaro já teria chegado embriagado ao apartamento. Quando ele foi tomar banho, ele escorregou, bateu a cabeça no vaso sanitário. Ela aproveitou o ensejo, movido por um ódio muito grande. Ela veio com um martelo que tinha no apartamento e deu mais uma martelada nele. Não sabia o que fazer com o cadáver, ela pegou uma faca e foi cortando ele aos pedaços. Marlene disse à polícia que Álvaro fazia ameaças. Era agressivo e sádico. Gostava de vê-la sofrendo, principalmente nas relações sexuais. E ameaças de morte que ele teria feito caso ela resistisse a esse sadismo sexual, ele mataria a filha dela. O advogado de defesa das prostitutas diz que no começo do relacionamento o motorista não era violento, mas de uns tempos pra cá passou a bater na amante. Ele ameaçava ela, dizendo, com uma faca. Ele pegava a ponta da faca e ficava encostando no corpo dela
enquanto ela ficava praticando os atos sexuais. A mulher de Álvaro defende o marido. Jamais, não acredito. Olha, não conhece ninguém melhor para conhecer ele do que eu e a mãe dele. 30 anos não é 30 dias, nem 30 meses, é 30 anos de convivência. Eu não acho que ele não ia fazer uma coisa dessa, não faria isso. Isso aí ela está falando para limpar a barra dela. Para a viúva, Álvaro era um homem discreto e sem inimigos. Apesar da convivência pacífica com o marido, ela conta que sabia da traição que se arrastou pelos últimos anos. Levava uma taça dentro da mochila, com dois copos de vinho. E punha no congelador. Na hora dele sair, ele tirava, punha dentro na sacolinha e punha dentro na mochila dele. Aí eu comecei a desconfiar. Falei, alguma coisa tem, não é normal um motorista de ônibus beber dirigindo, porque ele não pode beber. Foi aí que eu comecei a pegar no pé dele. Aí eu fiquei falando, todo fim de semana eu falava, e um dia ele acabou confessando. Ele falou, não, eu realmente tenho um caso, arrumei um caso com uma mulher aí, e eu tô tendo um caso com ela e tal, e tanto foi aí que eu descobri, eu separei de quarto também. Eu falei, já que é assim, você fica num, eu fico no outro, não quero mais nada. Ela disse que aceitou a traição do marido, mas que chegou a pedir para ele sair de casa. A última briga que nós tivemos, discussão que nós tivemos, eu falei, vai viver com ela então, pega as tuas coisas e vai morar com ela. Você só me ajuda a manter a casa no começo, pagar água e luz. Telefone não tem problema, que depois eu me viro sem, mas manter água e luz e aí a cesta básica por mês que eu me viro, vou fazer meus bicos, vou fazer as coisas para viver. Aí ele falou, olha, eu não vou não. Apesar dos problemas conjugais, a dona de casa diz que o marido nunca foi violento e era um trabalhador responsável. Ele saía 3 horas da manhã, ia trabalhar, eu levantava, ele chegava, ele fazia, pedia uma comida, eu fazia, ele pedia um suco, eu fazia. E normal, lavava a roupa dele, passava, a gente ia no mercado. Não me tratava com grosseria, não, com estupidez, não. Ele só era um pouco, como é que se diz? Quando a pessoa não te agrada e nem desgrada. Ele era frio. Seco. Seco, ele era seco. Este psicólogo acredita que Álvaro viveu dividido entre 2 mundos por muito tempo. A responsabilidade dentro de casa, o prazer com a amante. Algo aconteceu para desequilibrar a vida dupla. O que a gente percebe é que no desenvolvimento desses anos de relacionamento, agora, depois de aproximadamente 7 anos de relacionamento, pelas informações que a gente tem, parece que alguma coisa já não encaixa mais nesse mundo que ele vive obscuro de uma diversão promíscua. Alguma coisa já não está mais encaixando. E nesse momento que essa coisa não encaixa mais, vai se avizinhando a tragédia. Para o advogado, o estupim para o crime pode ter sido o fato de Marlene nunca ter deixado Álvaro conviver com a família dela. Então ela sempre preservou a imagem da filha e sempre preservou a filha. Então ela nunca levou nenhum homem para casa. Ela disse, não seria agora que eu iria levar. Para a viúva, os filhos e netos de Álvaro, não há justificativa para um crime tão bárbaro. Ela já tinha perdoado o marido pela traição, mas não consegue dirigir o mesmo sentimento às 3 acusadas. Para mim, isso não é um ser humano, é um monstro. Ela e as amigas dela são 3 monstros.